Fala pessoal, beleza? Pessoal Denis chegando aí, né? A nossa super dica para você que vai fazer o sócio educativo do Espírito Santo. Estou devendo algumas dicas para vocês aqui, né? E hoje eu quero trabalhar uma dica pontual para esse concurso aí do sócio educativo do Espírito Santo, né? Já tem dicas de vários tópicos do edital de vocês aqui no canal, né, gente? Quem é aluno do nosso curso também, né? Esse curso bem estruturado aí na ordem que vocês precisam, né? Estar estudando aí para essa prova. E o que nós vamos fazer aqui hoje? Vamos trabalhar algumas questões pontuais da banca em IDECAP, né, que é a banca do concurso de vocês, que vai aplicar a prova aí no dia 19 de março. Né? E lembrando, gente, a equipe do Vale Concurso, dia 19 de março, dia 18 de março, vai estar fazendo uma super revisão de véspera na região aí, Vila Velha ou Vitória. Ainda o local não está definido, né? Mas Vila Velha ou Vitória, vamos fazer uma super revisão para essa prova aí, um dia antes da prova, revisão o dia todo com todos os professores. Então nós esperamos vocês lá para, né, estar presente e tirar suas últimas dúvidas ali. E essa revisão, gente, já te dá sempre umas 2, 3, 4, 5 questõezinhas a mais aí. E essas questões pode colocar vocês dentro das vagas, beleza? Então vamos lá então. Você que está aí, né, nos acompanhando, né, não é inscrito no canal, se inscreva, pipoque o seu like. Clique no sininho para você ser notificado, são várias aulas aí para o sócio educativo do Espírito Santo. Lembrando, né, gente, o outro concurso top que está vindo aí também é a Polícia Penal do Espírito Santo, nós estamos esperando esse edital aí, né, e também vamos trabalhar materiais específicos aqui. Então, todo tipo de conteúdo você encontra aqui no Vale Concurso, né, cursos atualizados de acordo com o seu edital aí, com material exclusivo para vocês, beleza? Você que está aí fazendo prova do IAS, tem a nossa assinatura mensal aqui, né? Você pode assinar mensalmente o curso por 30 dias e ter acesso a todo o curso. Você vai ter acesso aos simulados, são 6 simulados aí, de acordo com a estrutura da prova. Então, material diferenciado para vocês aí, beleza? Então vamos lá então. O que eu quero jogar aqui na tela para vocês aqui, nossa dica de matemática aqui, né? Questões IDECAP. Então, gente, nós vamos trabalhar assim, questões recentes dela. São questões fáceis, questões difíceis, mas é para chamar a atenção de vocês no formato que a banca gosta de cobrar. Então a banca tem um formato de cobrança das suas questões. E é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje, né? É isso que a gente quer que vocês estejam ligados aqui no nosso canal, né? Para você buscar, né, essas questões de matemática na sua prova do sócio educativo do Espírito Santo, beleza? Então, professor Denis na tela aqui, nós vamos iniciar algumas questões da banca. Todas as questões que nós passarmos aqui serão questões da banca IDECAP. Né? E o que eu oriento vocês aqui, quem não estiver vendo a aula ao vivo e tal, vai dar um pause na questão, tente resolver ela primeiro do que eu. Ah, professor, mas essas questões estão fáceis, são questões da banca, né? Mas será que o nível vai manter? São questões aí algumas de prefeitura do Espírito Santo mesmo, de algumas cidades do Espírito Santo, que a banca IDECAP ela é de aplicar, fazer concursos para prefeituras aí no estado do Espírito Santo, né? Questões também de algumas prefeituras da Bahia. Então, assim, são questões misturadas, diversas e que estão dentro do conteúdo programático do edital de vocês para a gente chamar a atenção dos assuntos, dos tópicos, principalmente daqueles tópicos que serão cobrados na sua prova. Então, esse é o objetivo principal dessa aula aqui, beleza? Então, vamos lá então. Primeira questãozinha, eu vou lançar ela na tela para vocês aí. Banca IDECAP, é lá, uma questão de operações básicas, né, gente? Que está no edital de vocês aí e que fala assim, ó, qual das alternativas dadas traz o resultado correto das operações realizadas na expressão acima? Então, olha só, qual alternativa seria a resposta dessa questãozinha aqui? Então, você que já tentou resolver, deu pause, tentou resolver a questão, vamos acompanhar o professor dele aqui, ó. Olha só, o que eu tenho que fazer primeiro? O que está dentro do parênteses, não é isso? Faço primeiro o que está dentro do parênteses, depois eu vou resolver as multiplicações, depois divisão. Então, ó, primeiro eu vou resolver esse parênteses aqui e esse aqui. Então, 4 menos 1 dá 3, vai ficar 3 vezes 5, né, mais 3 mais 7 dividido. Esse 5 vezes 2, se você quiser multiplicar ele, já pode, né? 5 vezes 2, 10, menos 7 menos 2 dá 5. Então, observe, gente, que o 5 está lá dentro do parênteses, né? Por que eu estou deixando ele aqui? Porque se tivesse ficado menos 5 o resultado, eu multiplicaria com o sinal aqui fora e ficaria positivo. Então é ter calma, não ter correria na hora de resolver a questão. Então vamos lá. Agora aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou resolver primeiro a multiplicação. Se você soma 5 com 3 aqui, depois com esse 3 aqui, ó, e depois multiplica pelo 3, vai dar errado o resultado. Então você tem que obedecer essa ordem. Primeiro multiplicação, divisão,
né? E depois você vai fazer soma e subtração. Mas, lembrando sempre, primeiro você faz o que está dentro do parênteses, depois você faz o que está dentro do colchete, depois você faz o que está dentro das chaves. E assim vai, beleza? 3 vezes 5, 15, mais, se quiser já adiantar aqui, 3 mais 7 dá 10. Sobre 10 menos 5 vai ficar 10. Vou tirar o parênteses primeiro aqui, 10 menos 5, então vai ficar 15 mais 10 dá 25, dividido 10 menos 5 dá 5. 25 dividido por 5 deu 5. Esse é o resultado final. Então, o resultado da expressão numérica aqui é 5. Vamos ver lá? O resultado é 5. Tranquilo. A questão tranquila, mas é uma questão recente aí da banca IDECAP que foi cobrado, né, em suas provas e o professor Leandro está trazendo para vocês aqui. Então, você que não é inscrito no canal, se inscreva, pipoque seu like. Aqui é a matemática bisurada, de qualidade e dica direcionada para a sua prova aqui no canal do Vale Concurso. Beleza? Vamos lá para a próxima questãozinha da banca IDECAP. Show! Se o grafo da função fx igual a 2x menos 2 e g de x igual a menos x mais 7 se cruzam no ponto de interseção de coordenadas x igual a 3, qual é o valor da coordenada y no ponto onde essas retas se cruzam? Gente, isso aqui são duas funções de primeiro grau. O que eu sempre falo nas minhas aulas? O básico de função que você tem que levar para uma prova dessa é saber o gráfico de cada função, a lei de formação e o gráfico de cada função. No edital de vocês tem função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica. Então o básico que você tem que saber é a lei de formação e a estrutura, a interpretação do gráfico de cada uma dessas funções. Então você bateu o olho nessa função aqui, né, você tem que saber que é uma função de primeiro grau e que o gráfico dela é uma reta. Vai estar inclinado para a direita se for crescente, se vai estar inclinado para a esquerda se for decrescente, e assim vai embora. Beleza? Então aqui, ó, nós temos a questãozinha 2. A função g de x é uma função crescente, não é isso? Porque o a crescente, porque o a, que é o que multiplica o x, é maior do que zero. A função g de x é decrescente, porque o a que multiplica o x é menor do que zero, é menos 1. Mas não é esse o caso, eu só estou explanando um pouco aqui sobre função para vocês. O que falou para nós aqui? Se cruza no ponto de coordenadas x igual a 3. Ou seja, se ele se cruza no ponto, se você for fazer o gráfico da função, por exemplo, f de x, vamos imaginar que seja esse o gráfico dela, e você vai fazer o gráfico da função g de x, eles vão se cruzar em um ponto. Beleza? Quando eles se cruzam nesse ponto, a coordenada x dele vale 3. E ele quer saber qual a coordenada y. É isso que o exercício quer. Então, o x... ele é o mesmo para as duas funções. Então é muito mais rápido você vir na função fx e substituir o x por 3. Ó, quando você substituir o x por 3 aqui, ó, 3 vezes 2, né, que é 2x menos 2, a função fx. Substituindo o x por 3, vai ficar 2 vezes 3. Deixa eu apagar aqui, ficou bagunçado. Peraí. Deixa eu apagar aqui, ficou bagunçado. Ó, vou pegar aqui, ó, a função fx, que é 2x menos 2, e falou para mim que quer saber o resultado de x, né? Então, de y, né? Quando o x vale 3. Então, 2 vezes 3 menos 2. Então, a função fx é igual a 6 menos 2. Então, a função fx é igual a 4. Então, quando o x for 3, o y, né, que é o resultado da função, que a função fx igual a 2x menos 2, é a mesma coisa que y igual a 2x menos 2. É isso, para eu achar o valor gráfico da função. Então, nesse caso aqui, quando o x for 3, o y vai ser 4, mas vai ter que ser a mesma coisa aqui. Ó. Então, observa, na função g de x, quando eu substituir o x por 3, ó, g de x é igual a menos 3 mais 7. O y também vai dar 4. Então, nas duas funções, quando eu substituo o x por 3, dá 4. Então, o y aqui, nesse caso, seria o quê? 4. Então, o y é igual a 4, a coordenada, né? Y vai ser igual a 4. Beleza? Então, no par ordenada aí, x é 3 e y é igual a 4, é o ponto de interseção do gráfico dessas duas funções. Funçãozinha de primeiro grau, uma função bem tranquila aí. Mas a gente desmissua isso aqui no nosso curso tranquilamente, viu, gente? Vamos lá, uma questãozinha de porcentagem, bem tranquila também. Falou assim para nós. Ó. Juscelino colocou um lote à venda por 150 mil reais. Então, o pessoal que já resolveu, né, já deu um pause, tentou resolver aí, voltou aqui, viu a correção, fez o
o lote é 150 mil. Pediu a ajuda do seu irmão Jurandir, oferecendo 5% de comissão, caso ele conseguisse vender. Quanto Jurandir receberá de comissão, caso consiga vendê-lo? A gente, 5% de 150 mil. Não é isso? Como a gente faz o básico de porcentagem? Dedodar, multiplicar. Então, 5% de 150 mil. Muito tranquila a questãozinha e é questão da banca e DECAP. Beleza? Tá aí para vocês. Então, para multiplicar isso aqui mais rápido, vou cortar 2 zero com 2 zero aqui. Beleza? 5 vezes 5 vai dar 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 com 2 dá 7. Sobrou aqui 2 zero. Beleza? Então, ó, a comissão do irmão de Juscelino, que é o Jurandir, vai ser R$ 7.500. Fechou. Beleza? R$ 7.500 de comissão. Próxima questãozinha. Geometria, gente. Essa questão aqui, questão tranquila, mas muito cobrada pela banca. Então, você tem que ficar ligado nesse assunto de geometria também no seu edital. A gente trabalha essa estrutura toda dentro do nosso curso. Uma piscina redonda será contornada com madeira, formando um deck ao redor. Então, aqui tem a piscina redonda. Falou que a área dela é 7 metros quadrados, olha só. E aqui tem o deck em volta dela, né? Esse deck aqui que é o que está de cinza escuro. De acordo com as medidas dadas na ilustração citada abaixo, quantos metros quadrados de madeira serão necessários para construir o deck? Então o deck é só essa parte que está aqui mais escura. Então para eu achar essa área é muito simples, né? Eu acho a área do retângulo, qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. Então, o retângulo, a base dele é 6, a altura é 5. Então, a área do retângulo é 30 metros quadrados. E já deu para mim que a área da piscina aqui ó, é 7 metros quadrados. Então, a área do retângulo, a área do deck, vou pôr assim, a área do deck, beleza? A área do deck vai ser o quê? A área do retângulo menos a área do círculo. Pronto, é só você fazer isso. A área do retângulo é 30 metros quadrados, menos a área do círculo, que é 7 metros quadrados, vai dar 23 metros quadrados. Então, a questãozinha muito tranquila, né? Que você não pode perder isso numa prova dessa do sócio cativo do Espírito Santo. Continuando. Em uma casa onde moram 3 pessoas, são gastos 291 litros de água por semana. Mantendo essa média, se a família receber a visita de 2 pessoas durante uma semana, quantos litros de água serão gastos nesse período? Gente, isso é questão de regra de 3 simples, muito tranquilo, que você monta a estrutura, ó, pessoas, vamos montar a tabelinha aqui, ó, 3 pessoas consomem quantos litros de água? 291 litros de água. 291 litros de água. Beleza? Se a média manteve a mesma e a família recebeu 2 pessoas como visita, ou seja, o consumo aumentou, por quê? Aumentaram para 5 pessoas. Você não pode aqui colocar o 2. Se você colocar o 2 aqui, corre o risco de você errar. Então, de 3 foram para 5 pessoas. Quantos litros serão consumidos? Aí, o que você tem que fazer? Verificar se as grandezas são diretamente e inversamente proporcional. Então, sempre coloca a setinha na coluna X e verifica. Opa, aumentou o número de pessoas, vai aumentar o consumo de água. Então, é diretamente proporcional. Então, você vai e monta a sua tabelinha. A sua equação, né? 3 está para 5. Assim como 291 está para x. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar o quê? Multiplicando o cruzado, 3x é igual a 291 vezes 5, dá 5 vezes 1, 5. 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14. Então, x vai ser 1.455 dividido por 3. Beleza? 1.455 dividido por 3. Então, quantos litros de água serão gastos nesse período? Então, ó, 3 pessoas consomem 291 litros de água. 5 pessoas vão consumir quanto? É esse cálculo aí que a gente tem que fazer rapidamente. Então, dividindo aqui 1.455 por 3 é divisível? 10, 14 e 15 é divisível. Então, vai dar uma divisão exata, né? Somando os algarismos de 1.455 dá 15. Então, dá uma divisão exata. E 1.455 dividido por 3 dá 485 litros. Gabarito, letra A. Então, regra de 3 simples, regra de 3 composta, na tranquilidade, nós temos um método, né, que a gente ensina para vocês isso aí. Aqui no canal você acha outras dicas sobre isso também, pode filtrar aí que você vai conseguir localizar. Então, na tela para vocês, questões e DECAP, você que está nos acompanhando aí
deixe seu like, né? Clique no sininho para você ser notificado de várias dicas. Na descrição abaixo tem um link do nosso curso, todo tipo de material, simulados, né? Para você. E a nossa super revisão que faremos aí na cidade de Vila Velha ou Vitória, um dia antes da prova, né? No Espírito Santo. Fechou? Próxima questão. Ó, mais uma de geometria, muito tranquila, questão clássica que a banca gosta de cobrar, tá, gente? Que é a questão de Teorema de Pitágoras. Então falou assim para nós, ó. Do alto de um prédio de 16 metros de altura, então o prédio tem 16 metros de altura. Então eu vou colocar aqui, ó, o prédio tem 16 metros. Um pedreiro esticou uma corda que estava presa no chão por um colega. Então o pedreiro esticou a corda aqui, ó, e no chão a corda está presa pelo colega. A uma distância de 12 metros da base. Então o colega está a 12 metros da base do prédio. Pronto. Conforme a imagem abaixo. Qual é o comprimento da corda? Então quer saber o comprimento dessa corda aqui, ó. Quanto que vale essa corda? Então observa que aqui nós temos um triângulo retângulo, que é o prédio formando 90 graus aí com o solo. E o triângulo retângulo, gente, né? Eu posso fazer o que no triângulo retângulo sempre? Aplicar o Teorema de Pitágoras, onde eu tenho a hipotenusa e os catetos. Então eu sempre falo que hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Beleza? E eu ainda tenho um terno pitagórico de um triângulo retângulo que ajuda ainda. Né? Eu ensino muito isso dentro das minhas aulas. Né? No terno pitagórico, que é um terno pitagórico do tipo 3, 4, 5, né? Esse aqui é um triângulo base, né? 3, 4, 5. Aí, alguns triângulos retângulos são proporcionais a esse lado, que é o caso desse aqui. Ó. Olha só esse triângulo. Sem precisar, se você aplicar o Teorema de Pitágoras, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras primeiro, ó. X ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Né? Esse hipotenusa ao quadrado, que é o x, igual os quadrados do cateto, soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado é igual a 16 ao quadrado vai dar 256, né? 16 vezes 16 dá 256, mais 12 vezes 12 dá 144. Então, x ao quadrado é igual a 256 mais 144 dá 300, 400. Resolvendo aqui, o x vai ser o quê? Raiz quadrada de 400, então o x vai ser 20. Achei o x, beleza. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Gabarito letra C. Rapidamente, o terno pitagórico desse triângulo base 3, 4, 5, né, lembrando sempre que a hipotenusa é o maior lado do triângulo, porque ela está oposto ao maior ângulo, o que acontece? Observa a proporção. Ó. Esse cateto aqui ele foi multiplicado por 4, por isso que deu 16. Esse cateto aqui também tem que ser multiplicado por 4, porque é proporcional, por isso que deu 12. Automaticamente, essa hipotenusa vai ser multiplicada por 4, então ela dá 20. Então, quando você pega esse macete, você já consegue resolver mais rápido sem precisar fazer Teorema de Pitágoras. Então, gabarito aqui, letra C. Fechou? Vamos para mais uma. Mais uma de geometria, agora geometria espacial. Bem tranquila também, mas fala assim para nós. Ó. Se a figura geométrica abaixo é um cubo, qual é a área da superfície dessa figura? Então, ele quer saber a área da superfície de um cubo. Gente, a área da superfície de um cubo é a área de um quadrado multiplicado por 6 quadrados. Então, é 6 aresta ao quadrado. Se te pedisse o volume do cubo, seria o quê? Aresta ao cubo. Porque aresta, comprimento vezes largura vezes altura, que é a mesma, é aresta ao cubo. Mas no caso, me pediu a área. Então, a área total de um cubo, eu achar a área de uma face e multiplicar por 6. A área de uma face não é 30. A aresta da face do cubo não é 30 centímetros ao quadrado vezes 6. Pronto. Então, a área total do cubo vai ser o quê? 6 vezes 30 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, dá 900. Então, a área total vai ser o quê? 900. 6 vezes 9 dá 54.000 centímetros quadrados. 5.400 centímetros quadrados. Gabarito, letra A. Pronto. Essa é a área da superfície. Tivesse pedido volume, né, a capacidade desse cubo, seria 30 ao cubo. Beleza? Você acharia aqui o volume em centímetros cúbicos. E assim vai embora. Show? Gente, um dos sólidos mais cobrados em prova é o cubo e o paralelepípedo, que é essa próxima questão aqui. Olha só essa questãozinha. Jonas construiu um tanque para criar peixes com dimensões de 10, 40, 50 e 5 metros de largura. 10 metros por 50 por 5 metros de largura. Comprimento e profundidade, respectivamente.
qual será o volume de água em litros necessário para encher este tanque. Então vamos pensar comigo aqui, ó. O tanque dele aqui, ó, é um paralelepípedo, né? É um paralelepípedo. O tanque que o fulano fez aí, ó. É um paralelepípedo. Vou só fazer rapidinho aqui pra gente... Ó. Esse paralelepípedo tem 50 metros por 10 metros por 5 metros. Beleza? Quando você vai fazer o volume de um paralelepípedo, é o quê? Comprimento vezes largura vezes altura. Então é 50 vezes 10 vezes 5. Então o volume vai ser o quê? 50 é 5 vezes 5, 25. 25, 0, 0. 2.500, não é isso? 50 vezes 10 dá 500. Vezes 5, 2.500 metros cúbicos. Beleza, gente? 2.500 metros cúbicos. Aqui você tem que tomar cuidado. Ele quer a medida em litros. Então, 2.500 metros cúbicos, por que é metros cúbicos? Porque a unidade de medida que está me dando de cada largura, né, de comprimento e profundidade do tanque é em metros. Então, 50 metros vezes 10 metros vezes 5 metros dá 2.500 metros cúbicos. E você tem que saber o básico de transformação de medida, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, se aqui tem 2.500 metros cúbicos, eu vou multiplicar isso aqui por 1.000. Então, o volume em litros vai ser 2.500 vezes 1.000, é só acrescentar 3 zeros. Então, 2.500.000 litros, que é o gabarito, então, aqui vai ser a letra C. Viu só? Você tem que ficar ligado nessa transformação de medida, porque dependendo do que você fizer aqui, você marca qualquer outra alternativa a não ser a correta, que é a letra C. Beleza? Próxima. Qual é o conjunto de solução da equação? Então, a equaçãozinha de primeiro grau, gente, olha só. Nós temos várias formas de achar solução da equação de segundo grau. Pela forma de Bhaskara, né? Isso, forma de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Lembrando que a discriminante delta é B ao quadrado menos 4AC. Ou então por soma e produto, né? Você pode fazer aqui também a soma e produto das raízes. Beleza? Soma é menos B sobre A e o produto das raízes é C sobre A. Pronto. Você pode achar também por soma e produto. E a gente ensina isso dentro da estrutura dos nossos cursos. Vamos fazer aqui pela forma de Bhaskara. Primeiro eu vou fazer o delta. Delta é o quê? B ao quadrado, o B ali, né? A estrutura de uma equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O meu b aqui vale quanto? Menos 1. Então vai vir menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 2. Então o delta vai ser menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2 dá mais 8. Então meu delta deu 9. Achando aqui as raízes pela forma de Bhaskara, x é igual a menos b, então vai ficar menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 9, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, x é igual a menos vezes menos 1 dá 1, mais ou menos raiz quadrada de 9 dá 3, sobre 2. Então, vamos lá, achar o x' e o x duas linhas. O x', 1 mais 3, 4 sobre 2 dá 2, 1 menos 3 dá menos 2 sobre 2 dá menos 1. Então, a solução da equação é o quê? Menos 1 e 2. Beleza? Menos 1 e 2, gabarito, letra C. Certo? Ah, mas se fosse por soma e produto, professor, olha só. Soma e produto, menos B menos 1 sobre A, que é 1. Que vai dar 1, né? Menos 1 dá 1 sobre 1, que dá 1. O produto C, que é menos 2, sobre A, que é 1, que dá menos 2. Aí, isso aqui é soma e produto, não é as raízes. Cuidado, se você for olhar, achar que isso aqui é as raízes, você erra a questão. Beleza? Isso aqui é a soma e o produto das raízes. Aí você pensa comigo. Quais duas raízes que multiplicadas dá menos 1 e somada dá 1? É só o menos 1 e o 2. Por isso que a soma delas, vai dar 1 e o produto delas vai dar menos 2. E eu volto aqui do mesmo jeito. Beleza? Então, as duas formas de você resolver uma equação de segundo grau. Próxima questãozinha, vamos lá. Próxima questãozinha na tela para nós aí, ó. Essa questão aqui, pra gente fechar, é a parte de função de primeiro grau, gente. Vocês têm que estar afiado nos gráficos, como eu disse, lei de formação e gráfico das funções. Olha só, observe o gráfico abaixo, identifique nos itens dados aqueles que correspondem à informação verdadeira. Olha que questão tranquila da IDECAP, mas se você não estudou, não relembrou, você vai errar. O gráfico corresponde à função do primeiro grau. Sim, porque a função do primeiro grau ela é representada por uma reta, então essa aqui está correta.
ok? Está correta. A função representada é uma função decrescente, também está correta, porque uma função do primeiro grau, onde o A é negativo, a reta fica inclinada para a esquerda, então ela é decrescente sim, ok? Olha a 3. O gráfico corresponde à função do segundo grau. Não, sai fora. A função representa a função crescente. Não. Para ser crescente, a reta tinha que estar inclinada para a direita. Então, sobre as afirmativas acima, podemos dizer que os itens 1 e 2, olha lá, são os verdadeiros. Fechou, pessoal? Tranquilo? Então, ó, finalizamos aqui essa nossa primeira aula de questões da IDCAP. Vamos fazer mais aulas para vocês aqui, né, no nosso canal, gratuitos até a data dessa prova. Então, se você não é inscrito, se inscreva, pipoca like, deixa o Instagram do Professor Dênio, você mandar lá dicas, sugestões de conteúdo para a gente trabalhar aqui, beleza? Eu, assim, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, certo? Voltaremos com mais dicas aqui, fique ligado na nossa programação, né? Na descrição abaixo tem um link de todos os nossos materiais. Qualquer dúvida, sugestão, pode mandar pra gente aqui. Tamo junto. Show? Então, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado da nossa super dica para sócio educativo do Espírito Santo. Lembrando, dia 18 de janeiro, quero você lá na nossa revisão presencial para levar para vocês mais algumas questões um dia antes da sua prova. Tamo junto. Vale concurso, é vale aprovação. Até a próxima, galera. Fui!